Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a tua casa nesta noite de quinta-feira, dia 14 de agosto, são agora 19 horas, que Deus derrame da sua bênção poderosa sobre a tua vida. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você, eu espero que você tenha tido um dia abençoado, esteja tendo uma semana com muita paz, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante. Vamos nos colocar na presença do Senhor juntos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te adoramos de todo o nosso coração, te entregamos a nossa vida e clamamos pela tua presença, pela tua santa presença. Nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. Nós pedimos, dá-nos do teu Espírito, Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do teu Espírito. Dá ordem também aos teus anjos para estar ao redor de cada um, de cada casa, cada lar aqui representado também em nome de Jesus Cristo, protegendo, guardando, ministrando, anjos com as espadas desembainhadas, em nome de Jesus. E nós te pedimos ainda, Pai, estende a tua poderosa mão e opera sinais, prodígios, maravilhas, por meio do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós nos rendemos, nós te entregamos o nosso coração e te damos, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite, aqui a nos acompanhar neste culto porque a palavra do Senhor ela tem o poder de transformar as nossas vidas. A palavra do Senhor talvez seja melhor. Eu preciso amar a palavra do Senhor. Eu preciso me alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Por isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, verso 1. Lembrando que essa semana nós vamos falar sobre a simplicidade. Eu já falei sobre isso no domingo, uma sequência de mensagens que nós precisamos voltar à simplicidade da fé, à simplicidade do evangelho, em nome de Jesus. E esta palavra de hoje faz parte de uma dessas mensagens que o Senhor trouxe para que nós estivéssemos aqui hoje, compartilhando com você. Amém? Abra a tua Bíblia então em Marcos 2, verso de número 1. Ela diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, Jesus no caso, né? E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então você imagina aqui que não foi um buraquinho pequeno, porque o leito precisou passar ali. O leito que sustentava aquele enfermo precisava passar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos,
a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que extraordinário! Você pode imaginar essa cena? O homem que estava num leito enfermo, conhecido, toma agora o leito no qual ele era carregado, e é ele quem carrega o leito, porque ele foi curado por Jesus. Esse texto, meu irmão, ele fala sobre fé. E a fé é aquela que não para até chegar na presença dele, até chegar na presença de Jesus. É esta a fé verdadeira. Sabe, uma questão muito comum que nós vemos é que tem pessoas que fazem de tudo para chegar no milagre. Fazem de tudo, meu irmão, para chegar no milagre, fazem até coisas que não são bíblicas. São até enganadas por causa disso. Mas ela não faz de tudo para chegar em Jesus. Quantas pessoas fazem de tudo para conseguir alcançar o que elas querem, mas não fazem de tudo para chegar a Jesus e esquecem que é nele, em Jesus, que o milagre está. Então eu preciso fazer de tudo para chegar a Jesus, meu irmão. Quando eu chegar a Jesus, todas as coisas vão mudar. Eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Mas tem pessoas que estão colocando a sua força para alcançar o milagre primeiro, para resolver os seus problemas primeiro. Muitas pessoas dentro da igreja fazendo isso. Você imagina essa cena? Jesus está numa casa pregando, a casa está lotada, não cabe mais uma alma viva ali dentro. Tem gente até na porta. Mas 4 homens decidem que nada vai impedir que o amigo deles chegue aonde? Até Jesus. Porque Jesus é a fonte. O evangelho, ou entre aspas, o evangelho que diz para você ir só atrás do milagre, só buscar os milagres, está faltando o principal, aquele que é a raiz de todo milagre, que é Jesus Cristo. Então, sabe o que aqueles homens fazem? Nós lemos no texto. Eles abrem um buraco no teto. Tamanha fé que eles têm para chegar na presença de Jesus. Sabe, meu irmão, é uma fé que não tem vergonha. É uma fé que chega a ser inconveniente. Você pode imaginar eles abrindo, Jesus ali ensinando e eles fazendo barulho no teto, abrindo um buraco. Fé que não aceita não como resposta. É uma fé persistente. E o Senhor, ele nos dá essa autorização. Ele nos ensina isso. Ele diz: pedi, buscai, batei, insista. Meu irmão, quando a fé é verdadeira, ela não pede licença. Ela derruba o telhado se for preciso. Então, voltar à simplicidade da fé é voltar para Jesus. É fazer de tudo para estar na presença de Jesus. Não é fazer de tudo para resolver o meu problema, mas é fazer de tudo para estar na presença dele, de Jesus, porque ele é a fonte. Ele, meu irmão, é a fonte de todo milagre, de toda a cura, de toda a restauração. Sabe, eu lembro de uma irmã que viveu um testemunho longe da igreja por anos. Ela tinha uma ferida muito, muito profunda por causa de traição no casamento. Ela não queria também saber de Deus, mas ela tinha algumas amigas. E aí, o testemunho dela é esse. Ela tinha algumas amigas que decidiram orar por ela todos os dias. E um dia, elas marcaram um café com uma segunda intenção. Elas marcaram um café e o objetivo era carregar ela para o culto depois. Então ela foi, vamos dizer assim, depois do café, arrastada mais por amizade do que por vontade própria. Mas naquele dia, na pregação, o pastor começou a
pregar e ela sentia como se fosse Jesus falando com ela. Jesus ministrando, Jesus quebrantando o coração, curando o coração dela. Porque aquelas amigas levaram ela para a presença de Jesus. Eu não estou dizendo que ele está só lá na igreja, né? Ali é só um prédio. Mas ali, naquele momento, Jesus tocou na vida dela. Ela chorou, ela entregou a sua vida novamente para Jesus. Ela começou um processo de restauração. E o testemunho dela, ela diz que é parecido com um desta passagem de Jesus. Ela diz assim: eu não teria ido sozinha. Foram elas que me carregaram até Jesus. Então é tremendo, né, meu irmão? Que bênção, né? E a palavra de Deus, ela é assim, ela tem esse poder para tocar, quando ela é vivificada pelo Espírito Santo, tocar lá no coração e começar a transformar. E aí, quando nós estamos na presença de Jesus, ele começa a colocar as coisas à nossa volta em ordem. Meu irmão, eu tenho muitos testemunhos aqui da igreja sobre isso. Que a pessoa está agora na presença de Jesus e o Senhor começa a mover as peças. Amém? Glória a Deus por isso. Um outro testemunho que eu quero contar para você, agora eu já não faço mais isso, né? Não tenho mais como, não tenho mais essa disposição, mas antes a gente tinha uma equipe, um grupo que jogava futebol todo sábado de manhã. Que nós uníamos o útil ao agradável. Gostávamos de futebol, gostamos, claro, e nós então nos uníamos, mas nós convidávamos pessoas. E antes de começar a partida ali, né, como se diz, a pelada, nós dávamos a mão, orávamos, tinha sempre uma mensagem, e aí a pessoa que ia ali, ela voltava, daqui a pouco nós convidávamos para ir até em casa, fazíamos alguma coisa em casa, íamos envolvendo a pessoa, ganhando ela para Jesus. Assim como aqueles homens usaram, né, da mesma forma, abriram um buraco no teto, no telhado, e levaram aquele homem que não podia ir até a presença de Jesus, colocaram ele na presença de Jesus. A Provérbios, eu acho que 11:30, ele diz assim, que o sábio, ele é um ganhador de almas. Amém? Então, a pergunta que, voltando para o texto, a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é: se a sua resposta, a resposta que você gostaria de Deus, estivesse atrás de uma porta lotada, impossível de entrar, você esperaria ou você derrubaria, né, abriria o telhado? Deixa eu te contar mais um testemunho. Eu lembro de uma irmã, ela orava pelo marido há 18 anos, meu irmão. Minha irmã, 18 anos orando pelo marido. As pessoas já diziam para ela assim, ó, não tem jeito, desista, não vai dar. Mas a palavra dela sempre era assim, às vezes chorando, ela vinha e contava e dizia assim, ó, pastor, eu creio, enquanto houver fôlego, eu vou crer. Ah, mas você pode isso, você pode aquilo, você pode aquilo. Ela dizia assim, não, eu creio, eu quero a restauração da minha família. E você já sabe o que aconteceu. Aquele homem se converteu. E você sabe por que ele se converteu? Porque a fé de verdade, ela insiste. Ela insiste, meu irmão, ela não desiste. Ela vai até o final. Então, nesse texto que nós estamos lendo hoje, aqui em Marcos capítulo 2, verso de número 1, nós primeiro precisamos olhar ele e entender por partes. O verso número 2 que nós lemos, verso número 2 aqui, ele diz assim, vamos ler mais uma vez, que quero seguir agora versículo a versículo para nós entendermos melhor. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Meu irmão, Jesus ele prioriza a palavra, não o milagre. Quando eu falo para você de nós voltarmos à simplicidade, é nós começarmos a entender o lugar de cada coisa na nossa vida. Não inverter as posições, não inverter os lugares, não inverter as peças. Jesus ele prioriza a palavra, não o milagre. O milagre ele vem, claro que ele vem, e ele vai vir na tua vida, porque Jesus ele faz milagres.
Mas a palavra que é o fundamento, não é o milagre. Quando a gente diz que Jesus ele prioriza a palavra, não o milagre, olhando para esse texto, nós percebemos o quê? Que Jesus reuniu ali uma multidão. Tinha muita gente ali, de forma que não havia mais nem lugar para aquelas pessoas, né, ficarem nem dentro da casa, estavam junto à porta, do lado de fora, só ouvindo. Jesus, ele fazia o quê? Anunciava a palavra. Então nós precisamos entender o lugar que a palavra de Deus tem que ter na nossa vida. Sabe o que é um detalhe importante aqui? E aí nós precisamos pedir ao Espírito Santo sempre revelação quando nós lemos a palavra. É que Jesus ele tinha poder para curar todo mundo ali. Você acha que não tinha gente doente ali? Claro que tinha. Gente com todo tipo de problema, assim como nós. Então havia de tudo ali, mas o foco inicial dele não foi resolver o sintoma, a doença, a paralisia, a dor. Não, o foco inicial de Jesus era tratar a raiz, porque a raiz ela é espiritual. Então ele começa ensinando a palavra, começa revelando a palavra para aquelas pessoas. Porque antes de qualquer manifestação de poder, antes de qualquer manifestação de milagre, antes disso, é preciso vir primeiro a palavra. Pastor, mas por que é preciso vir primeiro a palavra? Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de explicar por que a palavra tem que vir primeiro. Olha só, você acha que quando você lê lá Romanos 10, 17, que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E tudo acontece pela fé. Tudo acontece pela fé. Então, por que vem a manifestação do poder depois da palavra? Porque a fé tem que vir primeiro. E só o que gera fé é a palavra. Não é nada que eu faça que vai gerar fé para que o milagre aconteça. Então fique pensando, por exemplo, em alguns tipos de... Esse é o parênteses que eu quis abrir. Pense em alguns tipos de campanha. Será que elas vão ter efeito? Claro que não. Porque o que gera fé para que o milagre aconteça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, Romanos 10, 17, é a palavra. É a mensagem. Não é um propósito, não é uma campanha. Sem palavra, não existe fé sólida. Sabe, uma fé fundamentada. Só existe uma expectativa no milagre. Quantas pessoas têm vivido de expectativas porque não tem uma fé sólida, uma fé fundamentada. Por isso que eu disse, essa palavra de hoje é uma palavra, vamos voltar ao simples. A fé simples, a fé verdadeira. O milagre, meu irmão, ele é temporário, a palavra ela é eterna. Quer um exemplo? Um paralítico curado, ele pode voltar a adoecer, ou você acha que não? Ou você acha que porque o paralítico foi curado, ele não pode voltar a adoecer? Pode, ele pode voltar a adoecer, ou até adoecer de outra coisa. Agora, quem recebe a palavra, ela é curado para a vida eterna. Então o valor da palavra é extraordinariamente maior. O milagre, ele confirma, mas ele não substitui a mensagem. Não substitui a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus tem que ter um lugar central na nossa vida. Marcos 16, 20 diz que os milagres acompanharão a pregação, não o contrário. O que acontece às vezes na vida dos cristãos é que foi invertido isso. Eles querem os milagres, mas esquecem que o milagre vem por meio da palavra, porque a palavra gera fé e a fé gera um milagre. Entende como as coisas estão muito fora de lugar? Por isso que nós precisamos voltar, meu irmão, a essa fé simples. A essa fé, meu irmão, que vai até Jesus, que busca Jesus. E Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo. Os milagres, eles podem até atrair curiosos, vão atrair muito, como era com Jesus. Uma multidão seguia Jesus onde ele estava. Uma multidão ia até Jesus, uma multidão perseguia Jesus.
mas é a palavra que transforma os homens e mulheres em discípulos. É a palavra, não são os milagres. As multidões seguiram Jesus por causa dos sinais. João 6,26 fala sobre isso. Mas no mesmo capítulo, quando Jesus chama aquela multidão, aqueles discípulos, e ele fala uma palavra mais dura, muitos começam a abandonar, inclusive discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens o milagre da vida? Não, meu irmão. Só tu tens a cura? Não, meu irmão. Sabe o que Pedro respondeu? Senhor, só tu tens a palavra da vida, para onde nós iremos? Pedro já havia entendido que era a palavra, não era o milagre, não era a cura que ele tinha que buscar. Mas aqueles que estavam buscando cura, somente a cura, somente o milagre, esses foram embora quando Jesus começou a endurecer ali na sua mensagem. Então, nesse contexto de Marcos 2, nós precisamos entender que Jesus ele ensina primeiro, gera fé e gera entendimento. E é assim que tem que ser na nossa vida. A palavra de Deus ela vai gerar fé, ela vai gerar entendimento, e aí só depois ele curou o paralítico. Como eu disse, ali havia uma multidão. Ele podia ter curado todo mundo pelo seu poder. Mas perceba uma coisa, antes da cura física também, ele libera algo, perdão dos pecados. Lá no versículo 5 que a gente ainda vai ver. Ele libera perdão. Mostra ali que o milagre espiritual é mais importante que o físico. É isso, meu irmão, é verdade. Que o milagre espiritual é mais importante do que aquela oração que eu estou fazendo para resolver um problema na minha vida. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Não, o milagre espiritual ele é mais importante. Ele não é secundário, ele é o mais importante. Mas quando eu vou a Jesus, como eu disse antes, ele começa a ajeitar todas as outras peças. Então, o maior milagre todos nós já recebemos. Mas tem gente que vive achando que porque Jesus não respondeu aquela oração, aquele pedido, Jesus não me ama, Deus não me ama. Não, nós já recebemos o maior milagre. Sabe? O maior milagre é o espiritual, é o perdão. Então Jesus ele não veio, escute, é importante isso. Jesus ele não veio para impressionar com poder, mas ele veio para nos transformar com a verdade, com a palavra. O milagre ele vai ser um fruto, não a raiz. O milagre não é o fruto. Desculpe, não é a raiz da minha vida, ele é um fruto porque eu fui até Jesus, é um fruto porque as minhas raízes estão em Jesus, porque eu sou como aquele ramo que está enxertado na videira. A raiz é a palavra, meu irmão. É ela que sustenta, é ela que molda, é ela que mantém a fé viva, mesmo quando o milagre demora. Então a fé nasce da palavra de Deus. E Romanos 10:17, que eu já citei, ele deixa claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus estava pregando para a multidão, ele não estava curando a multidão. A cura vinha depois da mensagem e possivelmente para aqueles que receberam a palavra com fé. Eles ouviram, houve entendimento, e agora eles estão agindo com base na fé gerada pela palavra. Vamos imaginar que talvez aqueles 4 homens estivessem ali ouvindo Jesus também quando ele começou a pregar. E ele começou a pregar e eles começaram a se encher de fé. E talvez um disse para o outro, olha, vamos lá buscar o João. Vamos. E foram buscar o João. Aí chegaram ali, como que nós vamos entrar com ele? Não sei, mas nós vamos dar um jeito, porque nós vamos levá-lo até a presença de Jesus. Meu irmão, nós temos que ir até a presença de Jesus. O versículo 3 e 4 fala exatamente sobre isso. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o
doente. Olha que bênção, meu irmão. O obstáculo, ele não pode nos intimidar. O obstáculo, ele não intimida aquela fé verdadeira. A fé verdadeira não é intimidada por nenhum obstáculo, por nenhum percalço. Sabe, a fé verdadeira, ela cria caminhos. Porque ela crê que de alguma forma o Senhor vai mover. A fé verdadeira, ela não fica parada diante do obstáculo, ela se mexe, ela se adapta, ela procura alternativa. Esses homens, meu irmão, eles não desistiram. Sabe por que eles não desistiram? Porque eles viram ali que a rua estava cheia, a porta estava bloqueada, havia gente até na janela. Eles não olharam para o problema e disseram assim: acho que não é da vontade de Deus. Acho que Deus não me ama. Ah, por que que Jesus não vem até aqui? Por que que Jesus não está ouvindo aqui, nós aqui levantando a mão? Não, porque a minha fé tem que ser ativa. Eles não olharam para o problema e disseram, não é a vontade de Deus. Eles olharam para o problema e disseram, se não dá pela porta, nós vamos pelo telhado. Meu irmão, a nossa fé, a fé verdadeira tem que ser assim. A fé em Cristo, a palavra de Deus gera essa fé verdadeira que me faz ir até Ele. Ah, me faz, se não dá pela porta, se não dá pela janela, se não dá por uma escada, eu vou pelo telhado. Sabe, ela é criativa. Sabe o que isso nos ensina? Que a fé, ela não é passiva. Não, ela não fica esperando oportunidade. Sabe aquela oportunidade perfeita? Ele não fica esperando. Ela cria oportunidades. Hebreus capítulo 11 está cheio de exemplo disso. O próprio versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem, mesmo eu não vendo, eu creio, mesmo eu não vendo, mas esperando, eu vou até Jesus, porque eu creio que quando eu estou na presença de Jesus, a minha vida é transformada. Porque na presença de Jesus a palavra vai vir me transformar. Lembra da mensagem de Jacó? Quando eu falei sobre Jacó lá no Vale de Jaboque? Antes de Jacó receber o milagre, antes de Jacó receber um novo nome, ele precisou ser transformado. E a luta com Deus era isso, era o reflexo da transformação na vida de Jacó. A palavra de Deus, estar na presença de Jesus nos transforma. E então isso traz o milagre. Sabe? Há outro exemplo, o versículo 30 de Hebreus, quando diz que pela fé os muros de Jericó caíram depois de eles rodearem 7 dias. Eles não sabiam como o muro ia cair, mas eles acreditaram, porque eles receberam a palavra, e a palavra gerou fé, e eles ficaram rodeando aquele muro, não sabendo como aquela muralha, aquela fortaleza ia cair, mas chegou uma hora que ela caiu de forma sobrenatural, porque Deus viu a fé ativa. Eles não estavam passivos, eles estavam ativos, eles foram mesmo não sabendo como. Tem pessoas, meu irmão, que ficam esperando as coisas melhorarem. Ficam esperando a oportunidade certa na cabeça dela. Mas a fé não é assim. A fé não é assim. Eles não sabiam como o muro ia cair, mas eles creram que o muro iria cair pela fé. Eles não moveram uma palha e o muro caiu. Sabe, meu irmão, a fé ela não mede esforços. Esses 4 homens levando aquele paralítico mostra para nós que a fé ela não mede esforços. Ela carrega um homem no telhado. Veja, carregar um homem na maca já não é fácil, já é difícil. Agora você imagina subir com ele no telhado e ainda mais abrir um buraco para passar a maca toda com ele deitado. É isso que eles fizeram. Eles tinham essa certeza de que Jesus podia mudar tudo, podia transformar tudo, porque Jesus é maior. Então, talvez, meu irmão, a pergunta é: será que Jesus ele é maior que o nosso cansaço? Será que nós estamos mergulhando na palavra para que essa palavra nos dê fé, com a fé o entendimento e com o entendimento o milagre? A pergunta talvez hoje para mim e para você seja: o que é que você está carregando? Quem você está carregando? Escute,
dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não esteja carregando alguém de alguma forma. Entende? Quem você está carregando? Diz a palavra que Jesus, vendo a fé deles, não foi só a fé de quem estava sendo carregado, é de quem carregava também. Jesus está olhando para a tua fé também, que às vezes está carregando alguém, já está cansado também, pode ser, é verdade. Mas Jesus está vendo ali o teu esforço, a tua fé. Uma outra coisa importante que nós vemos aqui, meu irmão, que a fé não teme crítica. Será que às vezes você não tem se encolhido, preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar? Você imagina a cena aqui? Jesus está lá dentro pregando, todo mundo querendo ouvir, daqui a pouco começa um barulho no teto. Hein? Pedaço de barro começa a cair no chão. Todo mundo começa a olhar torto, porque querem ouvir Jesus, eles estão fazendo um buraco no teto, mas Jesus não olhou torto. Você já reparou nisso? Possivelmente todo mundo ali dentro ficou muito bravo com o barulho que eles fizeram, com o que eles estavam fazendo, quebrando a casa, fazendo barulho, atrapalhando eles de ouvirem Jesus. Mas Jesus não pensou nisso nem um momento. Jesus não olhou torto. Sabe por quê? Porque Jesus viu a fé. Aqueles homens sabiam que eles tinham uma missão. Colocar aquele homem diante de Jesus. Eu e você também temos missões parecidas, meu irmão. Mas primeiro nós temos que nos expor à palavra. Nós temos que receber a palavra, nos encher de fé, de entendimento, para que o milagre aconteça. Sabe, quem tem uma missão não vive preocupado em agradar ninguém. Infelizmente é uma verdade. Quem tem uma missão não para agradar ninguém. Quem tem uma missão não se preocupa se as pessoas estão gostando ou não. Eles não se preocuparam se as pessoas ali naquela casa estavam sendo incomodadas ou não. Eles foram lá e quebraram mesmo e desceram o homem na frente de Jesus. Porque a fé, meu irmão, ela é criativa. Ela não existe para quem tem fé. Ah, não tem jeito. Para quem crê, não existe não tem jeito. Entende? Para quem crê, existe, olha, não desse jeito, mas de outro. Desse jeito não dá, mas eu vou tentar de outro. E o Senhor vai estar vendo você ali pedindo, buscando, batendo. Se o obstáculo, meu irmão, é falta de recurso, a fé busca outra forma. Se a resistência da pessoa ou resistência de pessoas, a fé persiste em amor. Continue persistindo com amor. Não tenha medo, não fique preocupado. Se é resistência de alguém, continue persistindo com amor, com paciência. Porque a fé verdadeira, ela não recua diante da multidão. A fé verdadeira, meu irmão, ela permanece inabalável. Ela sobe no telhado, ela abre espaço até chegar na presença de Jesus. Até chegar na presença de Jesus. No versículo 5, meu irmão, vamos ler o versículo 5. Olha o que diz ali. Versículo de número 5. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Sabe, o que significa ver a fé? Você já parou para pensar nisso? O que é ver a fé? Porque a fé, ela não é um sentimento escondido lá dentro do meu coração, mas é algo que gera atitude concreta, movimento, ação. Jesus, ele não viu a fé como quem lê pensamento. Ah, Jesus leu o pensamento e viu que aquele ali tinha fé. Não. Tem quantas pessoas acham que fé é assim? Jesus vai ver que eu tenho fé. Não, não. Vai ver a fé do meu coração. Jesus compreende o meu coração. Jesus vai ler os meus pensamentos. Meu irmão, Jesus viu a ação daqueles homens. Eles não disseram uma palavra, mas o esforço deles falou mais alto que palavras. Porque a fé, ela é visível. Carregar, meu irmão, um homem adulto, subir no telhado, abrir um buraco, se expor à vergonha, se expor à crítica, isso não é atitude de curiosidade.
Isso é uma atitude de convicção, que é o que nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso de número 1. É uma atitude de convicção. Outra coisa, meu irmão, a fé aqui nós vemos que ela é coletiva. Jesus não viu só a fé do paralítico, mas a fé deles. Os 4 e o paralítico. Como aquele testemunho daquelas irmãs que convidaram, né, armaram ali, né, para levar a irmã para a igreja. A fé verdadeira, ela contagia, ela une pessoas num mesmo objetivo e vai gerar o quê? Ação. E porque, meu irmão, a fé verdadeira, ela produz em nós a urgência. Quando eu olho para uma situação, eu não consigo não me comover, eu não consigo não ter compaixão, eu não consigo ficar sem fazer nada. Quem crê de verdade não empurra para amanhã o que ele pode fazer hoje, o que precisa ser feito hoje. Não é o que pode, é o que precisa, o que é urgente, meu irmão. Eles sabiam que Jesus estava ali agora e não perderam tempo. Eles não deixaram para amanhã o que eles podiam fazer agora. Então a fé, ela não é a que diz eu creio apenas com a boca, mas é aquela que move os meus pés, move as minhas mãos, me fazem agir. Sabe, faz lá você preparar, a esposa preparar para o teu marido que ainda não conhece a Jesus, né? Aquela mesa bonita, cuidar dele. Vice-versa, o marido, a esposa, os filhos, aquele filho que não tá, que está afastado, que está desviado, ao invés de criticar, ao invés disso, não, é aquela que me leva à ação de cuidar dele, de mostrar amor, para que a hora, meu irmão, que a coisa apertar, ele lembrar na casa do meu pai, na casa da minha mãe, tem pão. Aleluia. É isso. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus veja a nossa fé no coração, mas Ele está esperando que a nossa fé seja visível em todas as nossas atitudes. A nossa fé precisa ser visível de forma prática, nas nossas atitudes. Tiago 2,18 fala isso. Mostra a tua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. As nossas atitudes falam mais alto do que palavras. Tanto as boas quanto as ruins também. E aí nós vamos, meu irmão, caminhando para o final aqui, nós vamos ali para versículos 6 e 7, que é também muito interessante o que esse texto revela para nós. Ele é um manual para nós, ele é um guia para a nossa fé. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Não é isso que eles falam ali no texto. E o que está acontecendo aqui? Enquanto um homem é carregado com esforço até Jesus, está prestes a receber vida nova, porque Jesus nos dá uma vida nova, aqueles religiosos estão sentados, analisando e criticando. Eles veem um ato de misericórdia, mas sabe o que eles fazem? Eles respondem com julgamento. Isso é muito comum. Eles ouvem uma palavra de perdão, mas eles acusam de blasfêmia. Sabe, meu irmão, uma verdade que nós precisamos aprender é que a religiosidade, ela observa, mas ela não se envolve. Eles estavam todos assentados ali, posição passiva, né? Sentados ouvindo Jesus, uma posição passiva. Isso é um reflexo de quem vive de religião sem amor. Se coloca apenas como espectador, não como um participante. A religiosidade é isso, meu irmão. A religiosidade, ela procura erros, não soluções. A religiosidade vive apontando o dedo, acusando. Sabe, ela não se envolve. Ela não se envolve a ponto de carregar o paralítico. Tudo é julgamento, tudo é crítica. Sabe, em vez de celebrar a libertação daquele homem, eles ficam procurando um detalhe para acusar. Será que às vezes nós não estamos agindo assim? Será que nós não temos que também tomar o cuidado para não nos tornar religiosos? Entende? Ali, meu irmão,
A religiosidade, ela é tão clara que ela se preocupa mais com regras do que com pessoas. Mas a fé verdadeira, ela não está preocupada com isso, ela abre buraco no telhado. Ela não está preocupada em incomodar, ela incomoda. Ela insiste, ela bate na porta até abrir. Para eles, meu irmão, o problema não era o pecado do paralítico, mas era Jesus declarando o perdão dos pecados. Ele diz: só Deus pode perdoar. Não, nós também podemos perdoar o nosso irmão. Nós podemos também perdoar aquele que nos ofendeu. Às vezes, meu irmão, é possível nós estarmos em casa, onde Jesus está, e nós não experimentarmos transformação nenhuma, porque o coração está fechado. Porque nós estamos vivendo não mais a palavra, mas a religiosidade. Nós não estamos mais vivendo a palavra viva, nós estamos vivendo a letra apenas. Nos tornamos religiosos. A religiosidade, ela não cura porque não tem amor. E sem amor, meu irmão, a lei mata. A letra mata. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Depois você pode dar uma lida. Nós precisamos voltar, meu irmão, para a simplicidade da palavra. Jesus era simples. Jesus era simples. O que aquele paralítico precisava era de restauração. Mas os escribas ali queriam discutir, queriam debater. Sabe quem tem esse espírito religioso? Ele fica analisando o teto que caiu, ele fica analisando isso, aquilo, aquele outro. Agora, quem tem o coração em Cristo, celebra o homem que levantou. Perceba que aqueles homens não conseguiram celebrar o homem que levantou e saiu andando. E por fim, nós estamos terminando no versículo 10 e 12. A palavra do Senhor diz para nós, então, que Jesus ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, nós sabemos que ele se levantou, tomou o leito e foi indo embora. Agora curado, transformado. E aquela multidão começou a se admirar e dar glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, no final desse versículo 12. Então, sabe, meu irmão, Jesus ele revela que ele tem autoridade para perdoar os pecados, ele tem autoridade para curar, para fazer a obra completa nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Lá em João capítulo 11, verso 40. Lá em Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossível. Basta nós buscarmos o Senhor, nós irmos até Ele. Sabe, o evangelho falso, o evangelho que se diz evangelho, mas não é, ele diz assim, ó, tenha fé que tudo vai ser fácil. Não, não é verdade, meu irmão. Às vezes você vai ter que carregar a maca até o telhado, às vezes você vai ter que abrir buraco no telhado, no teto, às vezes você vai ter que se esforçar para chegar até Jesus. Tem alguns que pregam aquele evangelho barato, vem para Jesus que ele vai resolver toda a tua vida. E aí a pessoa vem para Jesus, alguns meses depois se frustra, porque o casamento não foi consertado, porque as finanças continuam do mesmo jeito, né? Mas o evangelho verdadeiro mostra para nós que a fé, ela exige esforço, ela exige perseverança, ela exige sacrifício. Três palavrinhas só aprendi de cor, não é a música que diz assim? Esforço, perseverança e sacrifício. Nós precisamos, meu irmão, nos esforçar, perseverar. A fé não é uma chave mágica para abrir portas. É a coragem de continuar batendo até Deus abrir. Até Deus abrir. Talvez hoje você esteja aqui ouvindo e se sinta como um paralítico, preso, dependente, sem forças, caído. Ou talvez você seja um dos 4 amigos carregando o peso de alguém que você ama. Ou talvez você esteja no grupo que está só olhando e criticando tudo.
Meu irmão, eu posso dizer que eu acho que eu já estive em todos esses grupos, em todos esses lugares. Mas eu aprendi que a fé que move o coração de Deus é aquela que age, mesmo quando o corpo, quando as circunstâncias dizem para nós assim, desista, não vai dar certo. Por isso eu creio que nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. A primeira, identificar o telhado. Qual é o teu telhado? Qual é o obstáculo que está entre você e Jesus? É o primeiro passo, identificar o telhado. O segundo, arrumar amigos de fé. Ou seja, andar com pessoas que creem, que têm a mesma fé, que vão te levantar e não te derrubar, que vão te ajudar a subir no telhado, que vão te ajudar a abrir o buraco no telhado para você ir até Jesus. É cercar-se de pessoas que te carregam quando você não consegue. É isso. Talvez a última aplicação que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida é não pare no meio. Eles não pararam. A fé verdadeira, ela não para na porta, porque tem muita gente. Ela sobe no telhado. Então eu preciso identificar o telhado, eu preciso andar com pessoas que vão me ajudar e não me atrapalhar, e eu preciso perseverar, não parar no meio. Naquele primeiro obstáculo, parar. Às vezes você vai ter vontade de parar, mas porque você está cercado de pessoas que te ajudam a ir até Jesus, elas vão dizer, não, vai, que vai dar certo. Por isso hoje, meu irmão, Jesus continua dizendo, levanta-te. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é o desejo dele para você. Para todas as circunstâncias, para aquele que você ama. A decisão, ela é nossa. Nós vamos ficar na porta, esperando o Senhor ler a nossa fé no coração, ler a nossa mente, ou nós vamos agir com atitudes de fé, com uma fé ativa e subir no telhado e fazer a nossa parte. Meu irmão, vamos hoje, nessa noite, entregar a Deus aqueles pedidos impossíveis e agir como se Ele já estivesse movendo. Aqueles homens, eles tinham a certeza de que quando eles descessem o enfermo na presença de Jesus, eles seriam curados. Senão eles não teriam subido no telhado, não teriam aberto um buraco no telhado. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos. O Senhor Jesus já está se movendo. Ele está esperando você se mover. Na palavra, com fé, em nome de Jesus. Amém? Com entendimento. E o milagre vai vir. Fecha os teus olhos, Pai. Nós queremos entregar ao Senhor nessa noite todos aqueles nossos pedidos que parecem impossíveis, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e te pedimos, abençoa a cada um que está aqui. Derrama do Teu poder, derrama da Tua unção. Que a palavra dessa noite, como nós lemos em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, possa gerar fé, gerando fé, gera entendimento no nosso coração e uma fé ativa, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos entregar todas as nossas circunstâncias, todas as nossas lutas, todas as nossos impossíveis, mas que para o Senhor não é, pedindo que o Senhor nos abençoe hoje. Ajuda-nos, mostra qual é o telhado, mostra-nos o que nós temos que fazer, ajuda-nos, Senhor, dá discernimento. Nós queremos sair de toda passividade espiritual, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos buscar o Senhor, a Tua presença, porque na Tua presença o milagre está. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê, meu irmão? Se você crê, diga glória a Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor hoje está me orientando, o Senhor hoje está dando uma direção para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meu irmão, eu quero convidar você que tem aí o teu dízimo separado, amém? Tua oferta. Você tá aí o Pix na tela. Você sabe, eu sempre digo isso é algo entre você e Deus, é exclusivo entre você e Deus. E enquanto você faz, nós vamos orar por todos.
em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe o trabalho do teu povo, toda a obra das suas mãos, aonde eles forem, pisarem com a planta dos seus pés. Nós entregamos nas tuas mãos também todos os nossos planos e projetos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Entregamos ao Senhor e cremos no teu milagre, na tua provisão, no teu cuidado. Abre portas para aqueles que precisam de uma porta nova, de um emprego, seja aquilo que for, Pai, que eles precisam, abre essa porta. Nós pedimos, move os céus, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que amanhã, alguns avisos, né? Amanhã nós temos às 6 horas a oração, às 7 o devocional. Amanhã nós temos a oração da noite, você sabe que não é ao vivo, amém? Nós, nesta semana, eu estou de férias, então nada é ao vivo, mas tudo foi feito debaixo de oração, com muito amor, pensando naquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida, para as nossas vidas, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Seguindo essa direção que o Senhor nos deu na quinta-feira passada, já sobre a simplicidade. Nós temos que voltar para a simplicidade da fé. Temos que tirar as outras coisas que estão atrapalhando. Tem muita informação, meu irmão, muita coisa atrapalhando, e a gente, quando vai para a Bíblia, nós vemos que a coisa é simples. E o Senhor está nos chamando, como nós vimos aqui, essa fé simples desses homens, de ir até Jesus. Vá até Jesus e o teu milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Também lembro você, o que mais? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida, né? Você pode aí mandar mensagem. Assim que eu puder, eu já respondo também. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Feche os teus olhos, abra as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite abençoada. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Derrame do teu poder, da tua unção e da tua graça. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ungir o teu povo da cabeça à planta dos pés. Nós pedimos, abençoa-nos, Senhor. Abençoa esta noite, abençoa esta sexta-feira. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, um bom descanso para todos. Em nome de Jesus Cristo.